Bem, meus amigos, nós já estamos estudando os métodos de interpretação constitucional. Portanto, a ação de interpretação em si. O que é que a gente utiliza para interpretar a Constituição? Qual é o critério? Lembre da distinção que nós fizemos no vídeo passado sobre princípio e método. O princípio como sendo aquela ideia abstrata, aquele valor que orienta a ação. O método como sendo a ação organizada de se interpretar o texto constitucional. Vimos no vídeo anterior o método clássico de se interpretar a Constituição, levando em consideração que a Constituição é uma lei. Há quem argumente que a correta interpretação da Constituição é a interpretação hermenêutica clássica, aquela que leva em consideração a interpretação literal da norma constitucional, a sua interpretação histórica, a sua interpretação quanto à finalidade teleológica e a interpretação sistemática do texto constitucional. Tudo querendo revelar o sentido jurídico daquela norma, levando em consideração todos os elementos genéticos, filológicos, lógicos, históricos, teleológicos, enfim, tudo aquilo que nós discutimos no vídeo anterior. Encerrei aquele vídeo dizendo para você o seguinte, olha, isso daqui é apenas um dos métodos de interpretação da Constituição. O que mais cai em prova, certo? O que mais cai em prova, cuidado. Mas existem outros métodos. E um dos métodos também muito importantes de interpretação da Constituição, e que cai, embora com menos frequência do que o clássico, é esse método tópico problemático. Tópico problemático. E aqui a palavra-chave, né, as palavras-chave desse método, como você está observando, olha lá, é problema e tópico. Bom, se é tópico, nós aqui já estamos abrindo mão de uma interpretação mais abrangente, mais geral da Constituição. O que eu estou querendo te dizer com isso? Estou querendo te dizer que nós vamos interpretar a Constituição topicamente, isoladamente. Fernando, e aquela história do princípio sistemático, do princípio da unidade, do todo harmônico, e aquilo tudo lá nessa interpretação tópica? Alto lá. Eu estou te dizendo que nós vamos aplicar as normas constitucionais topicamente a cada problema que se nos apresenta. Nós não vamos apresentar uma receita de bolo sobre a interpretação da Constituição que vale para todos os casos em geral. Nós estamos dizendo, no método tópico problemático, que a Constituição deve ser interpretada para cada problema concreto que se apresenta aos intérpretes da Constituição. Vamos dar uma lida nesse trecho que eu retirei aí do livro, para que a gente possa começar a argumentar? Olha lá o que diz o quadro, vamos ver. A Constituição, um sistema aberto de regras e princípios. O que significa dizer, repara, que ela não só admite, mas ela exige, por ser um sistema aberto, ela exige distintas e cambiantes interpretações. Fernando, esse cambiantes aí de abeísmo, esse cambiantes aí de câmbio, certo? De mudança, de troca de interpretações, mudanças na interpretação. A Constituição, por ser um sistema aberto de regras e de princípios, ela não só admite, mas ela, na verdade, exige diferentes formas de interpretar a Constituição e interpretações que se modifiquem, que se transformem. Olha lá, a Constituição é um sistema aberto de regras e de princípios e está levando em consideração também que um problema é qualquer questão que aparentemente permite mais de uma resposta. É óbvio, você tem um problema na sua frente, ele vai ter mais de uma solução, tá certo? Você vai escolher dentre as soluções. Bom, e que, afinal, o método tópico problemático representa, se não o único, pelo menos o mais adequado dos caminhos de se chegar à Constituição. Você sabe qual é a palavra-chave disso daqui? Você sabe qual é aquela palavrinha mágica que, caso você veja numa prova, você tem que associar imediatamente ao método tópico problemático? É a palavra aberta. Aberta. Está aqui.
Meu amiguinho, olha, falou de Constituição aberta. Pronto, não tenha dúvida. Falou de Constituição aberta, nós estamos falando do método tópico problemático. Fernando, que diabo é isso, negócio de Constituição aberta, macho? Aberto e fechado, que... É o seguinte, a compreensão de uma Constituição aberta é a compreensão de uma Constituição que pode e deve ser interpretada por todos e a todo instante. Fernando, que confusão, que marma, vai ser um samba do crioulo doido essa história. Todo mundo intérprete da Constituição agora, é? Exatamente isso. Todo mundo intérprete da Constituição. Sabe por que é legítimo isso? Porque todos nós somos afetados pelas regras de organização da Constituição. Não se esqueça que a Constituição é um dever ser. Ela prescreve condutas, ela prescreve uma forma de organizar o poder político. Ela, portanto, prescreve uma forma de se produzir e aplicar o direito. E o direito regula a vida em sociedade, limitando a nossa liberdade. Logo, é muito legítimo que nós tenhamos o direito de interpretar a Constituição. Somos afetados pela produção e aplicação do direito que a Constituição organiza. Logo, a Constituição tem sim uma consequência social, uma consequência política que atinge toda a sociedade. Toda a sociedade constrói, portanto, cotidianamente a Constituição ao interpretar os limites à sua liberdade, ao interpretar as regras que regulam a vida em sociedade. Por isso, a ideia de que a Constituição ela é um sistema aberto de regras e de princípios. Aberto justamente porque, olha para cá, ela admite e exige diferentes e cambiantes, né, e mutantes interpretações. A Constituição muda a todo instante. Muda a todo instante. E a Constituição muda a todo instante, não é porque eu estou mudando o texto dela não, tá certo? Mas é porque eu estou mudando a forma como eu leio aquele texto. Eu estou mudando a interpretação daquele texto. Gente, mas isso é óbvio. Olha, nós já estamos há mais de 20 anos da promulgação desse texto constitucional. Veja, um intervalo de mais de 20 anos significa dizer 2 ou 3 gerações de brasileiros que já nasceram sob a vigência desta Constituição. Não só que já nasceram sob a vigência dessa Constituição, mas 2 ou 3 novas gerações de juristas, formados no arcabouço democrático e não mais no arcabouço autoritário da ditadura militar. Você não pode comparar como é que essa Constituição de 88 ela era interpretada em 1990, 2 anos após a promulgação do texto constitucional, 7 anos após a redemocratização do país, com toda uma gama de juristas que teve a sua formação universitária, acadêmica, ainda dentro da ditadura militar, com a interpretação que eu dou à Constituição em 2010, 22 anos depois da promulgação desse texto, por juristas que já tiveram uma formação acadêmica de acordo com princípios democráticos, com uma sociedade que avança de maneira cada vez mais rápida, não só em termos tecnológicos, mas também em termos institucionais, culturais, econômicos, sociais, enfim, uma série de fatores que fazem com que a interpretação daquele mesmo texto seja diferente hoje. Mudou a Constituição, na visão dos defensores desse método tópico problemático. Mudou a Constituição porque mudou a maneira de interpretá-la. Então, olha lá, eu preciso aplicar a Constituição, interpretar a Constituição para regular a vida em sociedade. E você só vai lembrar do direito, gente, quando existe um problema. Não é assim. Repara, ninguém diz assim, olha, usa a expressão muito comum cotidianamente. Ninguém nunca usa a expressão, eu vou entrar na justiça. O que é uma expressão louca, né? Entrar na justiça. Ilógico isso. Mas usa-se essa expressão. Eu vou entrar na justiça. Ou então, eu vou buscar os meus direitos, eu vou atrás dos meus direitos. Parece que o direito está correndo e você andando atrás dele, né? Veja, você só usa uma expressão como essa, você só lembra
que existe uma ordem jurídica quando tu tem um problema para resolver. Se tudo vai bem na tua vida, se tu não tem problema nenhum, tu nunca fala, nunca abre a boca para dizer que vai atrás dos seus direitos ou que vai entrar na justiça. Você só lembra da ordem jurídica quando tem um problema para resolver. E todo e qualquer problema admite mais de uma solução. Você pode até dizer, não, mas essa solução presta, essa solução não presta. Muito bem, mas tem 2, 3, 4 mil soluções para cada problema. Tudo bem? O que significa, então, o método tópico problemático? É levar em consideração que a Constituição aberta, ela é muito mais uma síntese desses problemas da sociedade a serem resolvidos e que todos nós, afetados por esses problemas, podemos lançar interpretações divergentes sobre o texto constitucional. E, claro, pela argumentação, nós vamos identificar qual é aquela melhor interpretação. É como se você imaginasse um juiz está diante de um caso concreto para aplicar a Constituição. Os advogados de uma parte vão interpretar a Constituição de uma forma. O advogado da outra parte vai interpretar o mesmo dispositivo constitucional de uma outra maneira diferente. Já o membro do Ministério Público apresenta uma terceira interpretação da Constituição. E dentro do devido processo legal, vai se estabelecer um debate, vai se estabelecer uma argumentação entre essas interpretações divergentes, entre essas interpretações conflitantes. E aí, pelo critério da persuasão, você identifica qual é a interpretação que melhor se ajusta àquele caso concreto, aquele problema em análise. E dá uma solução que é tópica, e dá uma solução que vale para aquela situação, para aquele problema que lhe foi apresentado. Fernando, mas vem cá. Quando o Supremo Tribunal Federal exerce controle concentrado de constitucionalidade, o efeito dessa decisão do Supremo não é tópica. O efeito dessa decisão do Supremo, ela é geral, atinge todas as pessoas, vincula toda a administração pública, direta e indireta, da União, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, vincula todo o poder judiciário, vincula todo mundo. Como é que você está dizendo que essa é uma interpretação tópica? Porque, gente, é uma interpretação que vale para o problema que foi apresentado. Mesmo quando o Supremo exerce o controle concentrado de constitucionalidade, você vai argumentar o problema da inconstitucionalidade de uma determinada norma. E vai ter que me dizer o que é que, na sua interpretação, considera agredir a Constituição. Na interpretação do Supremo, na interpretação das outras partes envolvidas nessa ação do controle concentrado, vão surgir várias interpretações sobre a norma constitucional. Se o Supremo chega à conclusão de que a lei é inconstitucional, está resolvendo aquele problema que lhe foi levantado. A repercussão disso pode ser até geral, mas o Supremo não sai do nada, de ofício, apresentando qual é a correta forma de interpretar a Constituição, sem que haja nenhum problema. Sem nenhum problema, não teve provocação ao Poder Judiciário. E sem provocação ao Poder Judiciário, ele ficou lá, parado, inerte. Princípio da inércia do Poder Judiciário. Vamos sintetizar isso daqui, então? Vamos lá? Olho no quadro, olha lá. Falou de Constituição aberta, associa ao método tópico problemático. Aqui, nós estamos diante de conflitos de interpretações. Como a Constituição é um sistema aberto de regras e de princípios, ela admite, sim, por parte de toda a sociedade, diferentes formas de interpretação. E também, como todo problema é uma questão aberta, que permite mais de uma resposta, o método tópico problemático, ele vai pegar a melhor forma de interpretação, e a melhor forma é escolhida pela argumentação, tá certo? Nós estamos persuadindo alguém pela argumentação lógica, pela argumentação coerente, por uma interpretação sistematizada de que aquela é a melhor forma de resolver o problema que é apresentado.
Constituição aberta, vários intérpretes da Constituição, a Constituição sendo interpretada para responder a um caso, a um problema que se apresenta ao intérprete, ao aplicador da Constituição. Tudo isso é um método tópico problemático, que, repara, não tem muitas diferenças, não, com relação ao método hermenêutico concretizador. É pouco diferente, tá certo? Vamos analisar aí uma suave diferençazinha, muito mais para você enxergar na hora da prova quando é que estão falando de um, quando é que estão falando de outro. Mas, em síntese, o fundamento dos dois é rigorosamente o mesmo, o de uma Constituição aberta. Até o nosso próximo vídeo.